Sou a Maria Rita Titoto, estou aqui com mais um episódio de Encantos e Encontros, hoje com uma convidada muitíssimo especial, nutricionista formada na USP de Ribeirão Preto, a querida Andréia Bindi Toledo. Um prazer, Andréia, estar aqui Pelo convite. E nós queremos saber a sua trajetória toda, né? Que você veio de uma experiência nutricional fantástica e, antes de tudo, de você ter essa ascendência dessa clínica maravilhosa, você teve um insight dessa parte nutricional. Conta pra gente um pouco da sua história. Conta. A minha história com a nutrição, Maria Rita, começou pelo meu excesso de peso. Então, ao longo da minha vida, na adolescência especialmente, eu tive um ganho de peso muito importante. E aí, assim que eu me formei, né, em alguns meses depois, eu descobri que eu estava pré-diabética. Então, esse foi um ponto de mudança muito importante. Então, o meu interesse pela nutrição, né, fazer a faculdade de nutrição, foi para entender o que estava acontecendo comigo. Então, foi uma causa pessoal. Por experiência própria, né? Foi uma causa pessoal. Antes de ser o interesse de tratamento, né, dos pacientes, mas foi interesse pessoal. Só que na faculdade, eu ainda não consegui perder peso. O meu ponto de virada foi quando, poucos meses depois da formatura, eu descobri que eu realmente estava adoecendo, né? Eu estava com pré-diabetes com mais ou menos 25 anos. Então, isso me trouxe uma preocupação em relação ao futuro e foi quando eu mudei realmente o meu estilo de vida. Então, eu saí dos 107 quilos para os 67 quilos em 2 anos, 3 anos. Então, não foi um processo encurtado, como as pessoas costumam achar, né? Que o emagrecimento é algo muito rápido. A gente não ganha muito peso do dia para a noite, a gente não perde muito peso do dia para a noite também. E aí, foi quando eu realmente perdi peso, reverti o pré-diabetes, voltei a ter a minha saúde. E aí, alguns anos depois, eu resolvi montar a clínica. Andréia, que história muito interessante. Nós que dividimos anos o mesmo prédio, né? Nós moramos no mesmo prédio, era muito, muito legal. E a Andréia, além desse lado dela, todo profissional, ela também tinha um carinho muito grande com os irmãos, era bem gostoso ver todo mundo ali brincando. E você muito elegante, muito charmosa, se preocupando com seu pai. E a gente estava comentando antes da entrevista que nutrição é muito número também, né? Sim. E isso veio do seu pai, porque seu pai, como engenheiro, era da base de números, Exatamente. né? Até que ponto isso influenciou um pouco nessa sua trajetória? Meu pai é uma inspiração para mim, né? Fico até emocionada de falar dele. Ele é uma pessoa fantástica, né? Teve o papel de cuidar dos 3 filhos sozinho, praticamente. Foi o paizão, né? Foi assim, foi a pessoa fundamental para me ajudar a me transformar no que eu, né, me transformei hoje. E a nutrição, ela tem um fundo matemático muito importante. É números, né? São números. Então, quando o nutricionista tem um papel importante de calcular uma dieta. O que é calcular uma dieta? Eu tenho que olhar a qualidade do alimento, mas eu também preciso identificar o que tem dentro daquele alimento. Então, quanto de proteína tem? Quanto de carboidrato tem? Quanto de lipídios, né, as gorduras tem? E o cálculo da dieta passa, então, por essa avaliação matemática. E realmente, né? Faz toda É fórmula, né? fórmula. E o meu pai foi muito importante nesse processo de primeiro passar na faculdade. Então, eu costumo brincar com ele que ele sempre dizia assim: vocês frequentaram as melhores escolas ao longo da vida. Então, a gente tem uma boa expectativa de que vocês façam boas faculdades, né? E a USP em Ribeirão era uma faculdade disponível, tinha o curso de nutrição e metabolismo, que sempre foi o meu sonho de cursar. Mas para passar no vestibular, foi difícil. São mais números que você tem que agregar, né? A gente precisa observar. E o curso de nutrição, na segunda fase da FUVEST, que é o processo seletivo para a USP, tinha física. É verdade, você ainda pegou a FUVEST, que era a antiga FUVEST. Além de química, biologia e português, tinha a disciplina de física e eram provas discursivas, né? Questões abertas. Não era nada de teste como não, a primeira fase era teste, mas a segunda era toda discursива. E o meu pai foi fundamental nesse processo, porque a gente salvava, a gente estudava junto, então ele acompanha todo o processo, ele foi comigo, me levou no dia da prova, me buscava no dia da prova. É interessante, tem uma história que assim,
você faz a prova de português no domingo e no dia seguinte, na segunda-feira, os colégios, né, o Objetivo, qual que são os mais tradicionais da cidade, eles entregam um panfletinho, né, um caderninho com a correção das matérias, das disciplinas, das questões que foram dadas. E aí o meu pai, na verdade, no último dia, que foi de física, que foi numa quarta-feira, na quinta-feira eu não tinha mais prova, eu tinha terminado, né, o concurso. Mas ele foi até lá, ele pegou o panfletinho todas. para eu poder fazer o cálculo e ver se eu tinha chance de passar ou não. E eu costumo brincar que eu falo super ansiosa, eu não sabia se eu ia conseguir passar ou não, porque são pouquíssimas vagas, são 30 vagas, né, pro Brasil, e aí eu tava muito preocupada de não conseguir passar. E ele falava assim, filho, você fez isso, você acertou essa, aqui, isso. E ele falou assim, você passou. Então ele não sabia mentir, ele sabia antes, né? Eu esperei chegar realmente o resultado, e foi muito bacana, foi uma alegria muito grande. E eu falo que ele conseguiu me fazer acreditar que eu poderia mais. E de fato eu conseguia fazer o meu objetivo de estudar na USP. E não só agora, né? Essa parte sua todinha universitária, mas depois da universidade, né? Eu que admiro muito o seu trabalho, eu acho que o seu trabalho realmente agora na clínica, ele tem um diferencial muito, muito diferente das clínicas normais. Por quê? Parece que você já sai na frente com alguns exames, com um complexo todo que tem que ser analisado. Geralmente a gente acaba analisando o paciente em partes, mas não, é o todo. Então isso é muito legal, né? E você falando dos exames disponíveis para nutricionista fazer uma avaliação legal, você tem que ter bons equipamentos, né? E os seus equipamentos hoje são muito atuais. Queria que nós vamos mostrar algumas fotos dos seus exames mesmo, né? E falar sobre a importância dessa sequência de avaliação com todos esses aparelhos, né, que você tem. O nutricionista, Maria Rita, ele precisa fazer uma avaliação completa do paciente. A gente chama de anamnese nutricional. A anamnese é composta por uma sequência. Então, primeiro investigar histórico familiar, doenças pregressas, a forma como o paciente se alimenta, né, hábito intestinal, sono, atividade física. Então, assim, são critérios importantes para a gente chegar no diagnóstico. Além disso, a gente deve utilizar, na verdade, alguns aparelhos. Por exemplo, a avaliação de composição corporal. Lá na clínica, a gente utiliza a bioimpedância elétrica. Tá? A bioimpedância é um exame que o paciente sobe, é uma balança, só que essa balança, ela vai segmentar o quanto que o paciente tem de músculos e o quanto tem de gordura corporal. Então, um exemplo, se você está monitorando o seu peso, começou uma dieta para emagrecimento, está monitorando o seu peso na sua casa, vai aparecer um número. Só que você começa a dieta e você espera que o número caia. Mas eventualmente, não necessariamente. Mas pode ser que você, por exemplo, se você aumentou 1 quilo de massa muscular, isso também vai pesar na balança. Então eu sempre explico para os pacientes assim, a balança em casa não dá a palavra final. É a análise de composição corporal, que pode ser feita por bioimpedância, pode ser feita por pregas cutâneas, que são métodos validados pela ciência para a gente poder fazer o diagnóstico de composição corporal, para avaliar se tem sobrepeso, se tem obesidade. Além disso, um outro exame disponível para o nutricionista, apesar de não ser tão frequente nas clínicas aqui de Ribeirão especialmente, é a calorimetria indireta. A calorimetria indireta é um exame de análise do metabolismo. Quando vocês não têm esse aparelho, ele faz baseado em fórmulas, né? E a fórmula dá um dado generalista, não dá o dado individual, né? Específico daquele paciente. Então, alguns pacientes que fazem o exame podem dar hipometabolismo, que é o metabolismo mais lentificado. E o nutricionista, com base nesse exame, vai calcular uma dieta específica para aquele paciente. Um outro dado também interessante na avaliação nutricional são os exames laboratoriais. Então, fazer análise de vitaminas, de minerais e também parâmetros metabólicos como glicose, glicemia, hemoglobina glicada, lipidograma. São parâmetros importantes para o nutricionista definir qual que vai ser o rumo a conduta nutricional.
Olha que interessante. Então, é uma série de fatores que vão fazer você ter uma anamnese muito Detalhada. detalhada, porque um detalhe que pode ficar para trás pode Muda a ser conduta. exatamente a chave do ponto total, né? É muito interessante. Sim. E eu achei muito legal, porque tem uns vídeos seus no Instagram e a gente aprende, né, que o exame é feito com com aquela máscara que você coloca e você pode detectar praticamente todo o processo ali só com a respiração. Essa máscara ela tem alguns sensores que detectam o consumo de oxigênio e de eliminação de gás carbônico do paciente. Com base nesses dois valores, ele vai definir qual que é o valor do metabolismo basal desse paciente. Então, o gasto energético de repouso do paciente, individualizado, bem preciso. E, além disso, ele vai avaliar qual macronutriente, carboidrato ou gordura, o paciente está oxidando, queimando mais. Então, é um parâmetro importante para a gente poder avaliar, por exemplo, a flexibilidade metabólica. O nosso corpo é basicamente igual ao nosso carro. Pode andar com gasolina ou pode andar com álcool. Então, pode usar carboidrato como fonte de energia ou pode usar gordura como fonte de energia. E a capacidade do corpo de fazer essa migração de um para outro macronutriente é o que a gente chama de flexibilidade metabólica, que é fundamental para garantir a saúde. Olha só, obrigada por essa aula, porque agora nós temos que ver esse flex, né? Isso. Que é o de Laudicai. Realmente eu achei muito interessante. E é um exame muito preciso, né? Porque você consegue ver a diferença de um indivíduo para o outro. Porque você olha, mas eu faço isso igual o outro e não dá resultado. Mas exatamente por essa flexibilidade de um organismo tá diferente do outro, né? Nossa, muito interessante, Andréia, muito legal. E a gente vê que todos os exames também são feitos no pool e na sua clínica, né? Sim. O paciente, ele chega, ele tem um preparo específico para cada exame, então tem que manter jejum, não pode consumir cafeína, porque pode impactar no exame de metabolismo, tem que evitar atividade física antes dos exames, né? Evitar consumo de água, por exemplo, porque pode impactar na bioimpedância. E aí eles chegam preparados para o exame, faz a bioimpedância elétrica, depois faz a calorimetria e aí depois vão para minha sala para fazer a avaliação completa da anamnese. Olha, isso tudo faz a diferença, né? Que são detalhes, você vê, às vezes não pode tomar água, não pode fazer isso, aquilo. Então, essa parte todinha que a gente aprende o antes de fazer um exame é que também vai dar a diferença no exame e vai te dar condições de ter uma avaliação mais precisa para dar um tratamento específico que o paciente realmente precisa, né? Ai, muito legal. Olha, tem muita coisa interessante nova no mercado. Mas eu queria saber de você um pouco dos pacientes, né? Porque a sua clínica é um lugar tão legal, tão gostoso. Quando a gente entra lá, é uma clínica muito tranquila, todo mundo sorridente. E quando tem desafios, como é que vocês lidam com cada paciente? No sentido de desafiar mesmo, vamos ver se isso vai acontecer, você já sabe que vai acontecer, tá que nem seu pai assim, ou você não? Tem alguns desafios que você, acaba sendo pega de surpresa? Na verdade, Maria Rita, assim, a avaliação, a anamnese, por exemplo, que eu comentei, a gente também faz uma avaliação do comportamento alimentar. Então, cada um tem uma relação específica com a comida. Alguns pacientes, por exemplo, usam a comida como uma forma de regulação emocional importante. Então, eu tô cansado, eu como. Eu tô triste, eu como. Eu tô feliz, eu como. Então, existe uma relação diferenciada que o nutricionista precisa identificar. Então, precisa saber para poder fazer uma conduta específica. Então, assim, desafios a gente sempre tem no consultório. Mas o mais importante é o nutricionista estar atento, fazer uma avaliação precisa, aprofundada, sem pressa. A minha primeira consulta, por exemplo, demora 2 horas. Olha que delícia. Então, não tem como ser rápido. Precisa fazer uma avaliação precisa para poder definir condutas que são mais adequadas para cada caso. Então, desafios acontecem, mas quando a gente consegue realmente encaixar as peças,
a evolução costuma ser bem Você já favorável. sabe da matemática ali, já vai, né? Mesmo porque também o paciente ali, você já sabe os hábitos dele na primeira consulta. Então, você já sabe para que lado que você vai ter que seguir, né? Sim. Muito legal, muito legal. E quem quiser esclarecer algumas dúvidas, a doutora Andréia vai estar à disposição. Tem o Instagram dela, que é belíssimo. Eu adoro seus posts. Eu acho que tem sempre alguma coisa que a gente está pegando ali que eu não sabia. Então, é de um conhecimento muito grande nessa área. E tem o telefone da clínica no Instagram, né? Tem também, tá? Para vocês estarem entrando para marcar consulta. É difícil o horário, mas enfim, entre na lista lá para entrar e marcar, porque realmente faz toda uma diferença, né? É bom. E agora os próximos planos com o filhote, que é uma paixão, uma família linda. Eu acho que você conseguiu lidar muito bem com a maternidade e agregar muito a família ao consultório, né? Isso foi muito bom. Conta pra gente dessa nova fase sua. A maternidade me transformou, né, nos últimos 3 anos. Meu filho tem 3 anos agora. Foi um processo muito lindo, muito mágico, né? Me transformar em mãe, né? Ter um pequenininho para eu cuidar. E eu vejo muito desse cuidado, desse carinho que a mãe tem com o filho, também eu vejo dentro do consultório. Então, hoje mesmo eu atendi uma paciente que está com excesso de peso, tem algumas alterações nos exames, também o exame de fígado, por exemplo, está alterado também, e ela tem um filhinho de 7 anos. Então, eu disse para ela, eu estou cuidando da mãe desse menininho, né? Porque é muito importante esse carinho, esse cuidado, olhar para o paciente, né? Ter essa empatia, olhar para o paciente como um indivíduo que faz parte de uma família, que faz parte de um contexto, né? E que merece ser cuidado. Então, eu gostaria que os médicos, né? Os nutricionistas, qualquer pessoa que cuidasse do meu pai, ou dos meus irmãos, ou de alguém da minha família, tivesse o mesmo cuidado, o mesmo carinho. Olha, isso é imprescindível, né? Porque se a gente tivesse esse lado de calor humano, de amor, de cuidado mesmo em cada detalhe como você faz, realmente nossa humanidade seria diferente, né? E não precisa ser tão como a Andréia, mas pode ser um pouquinho mais todo dia que a gente vai chegar num ponto que realmente vai fazer a diferença em cada um, né? Muito legal. Olha, tem muitos assuntos aqui que eu adoraria te perguntar. Eu tenho certeza que o público que está assistindo também tem muitas, muitas perguntas para te fazer. Mas eu queria te parabenizar por esse estilo de conduta com cada paciente e dessa avaliação muito precisa que você faz. E realmente, ó, já quero marcar um horário, porque eu estou protelando, mas realmente a gente precisa se cuidar, e eu acho que é passo a passo, é fase a fase, e realmente faz a diferença. E eu acredito que você deve colher muitos frutos desse papel seu para a humanidade mesmo, né? Faz toda a É diferença. muito bom, é muito gratificante, né? A gente vê a evolução dos pacientes, vê a melhora da autoestima, da autoconfiança, Imagina. especialmente em mulheres, né? Que é a maior parte do meu público. Então, é muito bom fazer parte. Eu costumo dizer que o nutricionista tem que ter uma relação muito próxima com o paciente. Uma relação genuína, uma relação verdadeira, sem julgamentos, para o paciente realmente Exatamente. conseguir se abrir, né? Compartilhar o que está acontecendo para o profissional conseguir auxiliar da melhor forma. Verdade, se descortinar mesmo, né, ali naquela fase que ele está passando, porque quem de nós não tivemos fases e fases, né? E são aprendizados, né? Eu acho que cada fase também é um aprendizado. Eu aprendi muito hoje, olha, estou muito feliz com a sua presença. Obrigada. E quero muito, muito saber mais e mais. Queremos marcar outros podcasts e queremos mais assuntos aqui que com certeza prazer. vai ser muito bem-vindo para todos nós. Esperamos você então em outros episódios. Muito obrigada e obrigada sim por esse calor humano com seus pacientes, né? Por fazer a diferença nessa vida louca que a gente está vivendo e ter esse lado seu tão carismático. Muito lindo, Obrigada. parabéns. Obrigada.
Até os nossos próximos episódios de Encantos e Encontros. E curtem aos nossos vídeos e as nossas programações no nosso canal do YouTube, Encantos e Encontros. Até mais!